Olá, turma! Vamos para mais uma aula no mundo da matemática. Nessa aula, vamos aprender sobre a matemática na Grécia Antiga. Veremos como a matemática se desenvolveu 600 anos antes de Cristo! Vamos lá, turma! Olá, exploradores do conhecimento! Sejam todos muito bem-vindos, preparados para uma viagem incrível no tempo. Hoje vamos embarcar juntos em uma aventura espetacular de volta à Grécia Antiga. Um lugar cheio de ideias geniais e pessoas super inteligentes. Vamos descobrir como a matemática Deixou de ser só uma ferramenta para contar coisas e se tornou uma ciência fascinante, cheia de mistérios e segredos. Vocês sabiam que a forma como aprendemos matemática hoje nasceu em um lugar incrível há muito tempo? É isso mesmo! Então já deixem aquele like caprichado no vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque essa jornada tá só começando e vocês não vão querer perder nenhum detalhe. Vamos lá! Primeiro, vamos nos localizar no mapa do tempo. A Grécia Antiga ficava lá na Europa, em uma região cheia de ilhas e banhada por um mar azulzinho. As cidades, chamadas de polis, eram lugares movimentados, cheios de mercados, templos e o mais importante, pessoas que adoravam pensar. Eram os filósofos, homens com barbas compridas que passavam o dia todo conversando. Fazendo perguntas e tentando entender o mundo. Foi nessa época que aconteceu uma grande mudança. Antes dos gregos, povos como os egípcios usavam a matemática para coisas práticas, não medir gigantescas ou medir terras, mas os gregos queriam mais. Eles não queriam usar a matemática só para construir coisas, mas para entender o universo. Eles queriam saber o porquê de tudo. Por que o céu é azul? Por que as estrelas formam desenhos? E foi essa curiosidade que transformou a matemática para sempre. E falando em curiosidade, nosso primeiro grande gênio dessa história foi um homem chamado Pitágoras. Pensem nele como o mago dos números. Pitágoras criou uma escola muito especial, onde ele e seus alunos estudavam não só matemática, mas também música e filosofia. Eles acreditavam em uma ideia simplesmente revolucionária para a época. Pitágoras dizia: tudo no universo pode ser explicado com números. Para ele, os números não eram só para contar, eles eram a essência de tudo o que existe, desde as estrelas no céu até a música que ouvimos. Querem ver um exemplo super legal? A música. Pitágoras descobriu que as notas musicais que a gente gosta tanto vêm de relações matemáticas simples. se você pegar uma corda esticada, como a de um violão, e dividi-la ao meio, o som que ela faz fica mais agudo. Se dividir em outras partes, consegue outras notas. As frações, aquelas da aula de matemática, criam a harmonia da música. Incrível, não é? Os números estavam por toda parte, escondidos na beleza do mundo. E fiquem ligados, pois depois de Pitágoras, a matemática ficou ainda mais organizada e poderosa. Depois do mago Pitágoras, chegou a vez de um organizador genial, Euclides. Imaginem que todo mundo sabia um pouco de geometria, um pouco sobre triângulos, quadrados, círculos. Mas estava tudo meio bagunçado. Cada um explicava de um jeito. Foi aí que Euclides apareceu para colocar ordem na casa. Ele pegou todo o conhecimento de geometria que existia e o organizou em um livro super famoso chamado Os Elementos. Esse livro foi tão importante que foi usado nas escolas por mais de 2000 anos. Pensem nos elementos como um grande livro de regras de um jogo. Euclides começou com algumas ideias bem simples, que todo mundo concordava que eram verdade. E a partir delas, foi construindo todo o resto da geometria passo a passo, como se estivesse montando um quebra-cabeça gigante. E ele nos ensinou algo fundamental: o conceito de prova. Euclides dizia que na matemática não basta dizer que algo é verdade, temos que provar. Por exemplo, como podemos ter certeza de que isso é um triângulo? Porque tem 3 lados e 3 ângulos. Essa é a regra.
A prova é por causa de Euclides, que hoje, na escola, a gente aprende a mostrar o porquê de cada resposta em matemática. Mas não saiam daí, porque agora vamos conhecer um gênio inventor que usou toda essa matemática para criar coisas fantásticas. E esse gênio era ninguém menos que Arquimedes. Se Pitágoras era o mago dos números e Euclides o organizador, Arquimedes era o super inventor. Ele era um cientista brilhante que usava a matemática para resolver problemas práticos e criar máquinas incríveis. Dizem as lendas que ele construiu armas poderosas para defender sua cidade. Como a garra de Arquimedes, um guindaste gigante que podia levantar navios inimigos para fora da água. Ele também inventou um parafuso gigante que conseguia puxar água de um lugar baixo para um lugar alto. Ajudando muito na agricultura. Mas a sua história mais famosa é a do Eurica. O rei da sua cidade pediu para ele descobrir se uma coroa era feita de ouro puro ou se o artesão tinha misturado prata para enganá-lo, mas sem danificar a coroa. Arquimedes pensou e não achava a solução. Um dia, enquanto entrava em sua banheira cheia, ele percebeu que a água transbordava. E de repente, Eurica, que em grego quer dizer encontrei, ele tinha descoberto. Ele percebeu que podia medir o volume de qualquer objeto, mesmo um de formato estranho como a coroa, medindo a quantidade de água que ele deslocava. Com isso, ele conseguiu provar que a coroa não era de ouro puro. Arquimedes nos mostrou que a matemática podia ser usada para desvendar os segredos do mundo físico. E eu prometi um segredo, não é? Fiquem comigo até o finalzinho do vídeo, pois a descoberta mais importante de todas será revelada já já. Chegamos ao final da nossa viagem e é hora de revelar o grande mistério. Depois de conhecermos Pitágoras, Euclides e Arquimedes, vocês devem estar se perguntando: qual é o grande segredo? E o grande segredo é A forma como aprendemos matemática hoje, com provas, regras e lógica, com a ideia de que podemos usar números para entender o universo, nasceu com esses grandes pensadores na Grécia Antiga. eles criaram a base de tudo o que estudamos hoje. Mas a nossa aventura não para por aqui. No próximo episódio, vamos viajar para o futuro e conhecer o Império Romano. Vamos descobrir como os romanos que vieram depois dos gregos usaram a matemática de uma forma super prática para construir estradas que duram até hoje. Aquedutos que levavam água por quilômetros e cidades gigantescas que eram verdadeiras maravilhas da engenharia. Vocês não vão querer perder, vai ser demais. Muito obrigado por viajarem no tempo comigo hoje. Se você gostou de descobrir os segredos da matemática grega, Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder a continuação da nossa série e compartilhar com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima aventura! Com isso, finalizamos nossa aula por hoje. Mas não percam a próxima, que será sobre a matemática no Império Romano. Venham todos!